Olá, sejam bem-vindos. Esse é um vídeo de inauguração de uma nova playlist, uma playlist que trata só sobre questões da OAB, questões de concurso, questões objetivas, questões discursivas. Sintam-se à vontade também, caso queiram me enviar uma questão específica para eu poder comentar, sem problema nenhum. Então a gente começa hoje com uma questão objetiva de direito empresarial da OAB. Meu nome é Ariadne Urques Candiuza, esse canal é dedicado a direito empresarial, tributário e financeiro. Depois da vinheta a gente vai ver a questão que eu escolhi hoje para vocês. Bom, essa questão que vocês já estão vendo aí na tela é uma questão da OAB, primeira fase 2019, Direito Empresarial, e ela está relacionada com os artigos 972 e seguintes do Código Civil. A parte de direito empresarial relacionada à capacidade civil e capacidade empresarial. Para a gente relembrar, ou para quem não estudou ainda e vai começar a estudar direito empresarial, capacidade empresarial tem a ver com atos de gestão, com capacidade de ser empresário, de fazer parte de uma sociedade, de praticar atos negociais. E não se confundem com capacidade civil. Então, nós temos aqui artigos que são relacionados a exatamente como que acontece quando temos pessoas que por qualquer motivo são incapazes total ou parcialmente e estão dentro de um contexto de uma atividade empresarial. E essa questão ela trata exatamente dessa situação. Antes que eu passe para a questão, vamos só relembrar o seguinte: incapacidade, nós temos total ou parcial. Nós temos permanente ou temporária. Pode envolver incapacidade em razão de idade, de ser o menor, absolutamente ou relativamente incapaz, e pode ser outra espécie de incapacidade, às vezes uma doença, uma situação específica que venha trazer essa incapacidade. A pessoa pode nascer incapaz e morrer incapaz, ou a pessoa pode nascer capaz, se tornar incapaz, ou, se é o caso da idade, nasce incapaz e aí vai até chegar à plena capacidade civil. E essa pessoa pode depois, no momento oportuno ali da vida, perder a sua capacidade civil. Não significa que ela vai perder a sua capacidade empresarial, mas tem algumas coisas que são importantes a gente pontuar aqui. Então, primeiro, dito isso com relação às capacidades, a gente também tem que lembrar as espécies de empresários. Nós temos empresários individuais, pessoas naturais, sozinhas, praticando a atividade, quer seja como empresário individual, quer seja como ERELI, e a mais recente sociedade unipessoal, ou então essa pessoa fazendo parte de uma sociedade na forma, sei lá, simples, limitada, SA, que são as mais utilizadas, sociedade anônima. Então essa pessoa ou vai ser um sócio cotista, ou vai ser um acionista, proprietário de ações. De qualquer forma, essa pessoa faz parte de uma sociedade, faz parte de um corpo societário. E quando ela faz parte desse corpo societário, ela pode ou não fazer parte da administração da sociedade. Vai depender ali do que ficar entendido entre os sócios ou acionistas, né? Dependendo do tipo de sociedade, como é a administração daquela sociedade, e essa pessoa pode fazer parte, então, dessa administração. Essa questão, ela mistura tudo isso. Então, a gente começa vendo aí, né? Eu coloquei ela na minha frente para ajudar, fica na tela para vocês e para mim tá aqui na minha frente, né? Então, eu tenho lá o Álvares Florence, né? O Álvares Florence quer, então, deixar para o seu filho relativamente incapaz, né, uma participação societária. Ele quer transferir parte do seu capital social para esse seu filho, né? E aí vem a questão perguntando, né, você como advogado, o que você vai responder, né, se pode ou não fazer esse tipo de situação. Pode? Claro que pode. Inclusive, a gente tem que lembrar que até no falecimento de uma pessoa, essa participação societária vira uma herança, e a herança muitas vezes vai até para o menor,
né? Às vezes a gente tem copropriedade dessa participação societária. Várias pessoas ali na condição de herdeiros dividindo a propriedade dessas cotas ou ações. Então, até aí tudo bem. Já sabemos então que não tem problema nenhum, ainda que fosse absolutamente incapaz, não teria o menor problema de transferir essas partes. E aí vem, primeiro eu vou conversando ali, eu marquei para vocês qual que está correta, lógico. Aí vem lá a primeira opção, né, bastando que seja assistido, né, por um devido alteração contratual, claro, sempre terá que ter, a partir do momento que eu tenho uma alteração no corpo societário é uma cláusula obrigatória, importantíssima, quer seja no contrato social, quer seja no estatuto social, né, dependendo aí do tipo de sociedade, sociedades contratuais, contrato social, sociedades estatutárias, estatuto social. Não interessa, sócio ou acionista vai ter que ter a devida alteração. Mas o que acontece com uma situação desta? Não basta que ele seja assistido ou representado, depende aí, né, do tipo de incapacidade, mas a gente tem mais coisas relacionadas a isso. Por quê, né? Porque, além disso, ele não pode, que aí é a linha D, né? A opção D aí, a linha, mania de falar de lei, que é a opção D, ele não pode simplesmente entrar e ponto final e praticar todas as ações relacionadas a um acionista ou a um sócio. Na verdade, ele tem limitações. O problema dessa primeira opção é que ela é muito ampla, muito irrestrita. E a gente sabe que não é assim. Fazer parte de uma sociedade é uma situação. Participar plenamente dela é outra completamente diferente. Agora, claro, né, vai ser assistido ou representado aí, dependendo dessa extensão dessa incapacidade. Então, o problema maior é esse bastando que seja, não é bastando que seja, é mais complexo que isso, né? A opção B não é permitida a participação, a gente já para por aí, claro que é, claro que é. Em qualquer espécie de sociedade. O problema, gente, é que, por exemplo, sociedades que são relacionadas à prestação de serviço, como é o caso, por exemplo, da sociedade simples, elas são personalíssimas. Elas são voltadas à pessoa do sócio, a quem pratica aquela prestação. Então, isso é um dos problemas. Quando você coloca um menor para participar de uma sociedade, ele não vai colaborar com absolutamente nada. E isso é um pouco estranho para o próprio objetivo de uma sociedade dessas. É diferente das sociedades de capital, como é o caso de uma sociedade anônima. Muitos acionistas são somente investidores. Eles não participam ativamente, porque não é uma sociedade personalíssima, não é uma sociedade voltada para as pessoas do corpo societário. Sociedade simples, sociedade de prestação de serviço de cunho intelectual, as pessoas que fazem parte, elas são como se fosse a alma do negócio. Elas estão ali se dedicando. Então, colocar um menor ali é complicado. Não é que não possa. Poder pode. Menor ou qualquer outra forma de capacidade. Mas é uma coisa que entra em choque com o próprio objeto da sociedade e o seu objetivo. Então, no caso do B, a gente já mata que não é permitida a participação do menor, já começa errado por ali, né? E seguinte, né? Todas as sociedades permitem. O fato, volto a dizer, é que às vezes se confronta com o próprio objeto e objetivo da sociedade. Então, você não é que não possa, mas vem até cláusulas nos contratos e nos estatutos dizendo que no caso de morte, no caso de capacidade, aquela participação societária ou a própria sociedade vai ser dissolvida, não porque não pode, mas é porque realmente não tem esse interesse, tá? A C, não é permitida a participação de capaz, né? Salvo para. Já também não precisa nem terminar de ler, a gente já sabe que não pode, por isso que a D está correta. E resumindo essa questão, então tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, que tipo de incapacidade é? Então vai ser representado ou assistido, né? Que tipo? Até onde vai a extensão dessa incapacidade? Então, maior a incapacidade, maior o poder de quem o representa, né? Menor,
mais condições desse capaz poder se manifestar. Mas independente disso, ele só pode fazer parte do corpo societário. Jamais administrar uma sociedade, jamais fazer parte da administração de uma sociedade. E aí, se essa pessoa, saindo aqui da questão do menor, se essa pessoa já fazia parte do corpo societário, era administrador, fazia parte de uma administração da sociedade e se torna incapaz, ainda que seja temporária a sua incapacidade, enquanto perdurar essa incapacidade, permanece na sociedade, mas vai ter que ser afastado da administração, porque a administração ela é pessoal. Ela não admite representação. Cuidado com isso, nem assistência, nem representação. Ainda que um diretor, que um administrador, né, aí falando de sociedade anônima e das que seguem a estrutura de sociedade anônima, ou administradores de outras sociedades contratuais, né, ainda que eu tenha ali essa possibilidade de outorga de poderes para alguém, é mandato. E mandato, o mandatário age em nome de. Então, no final das contas, quem está agindo é o administrador. Aqui, a gente está falando de sócios, de acionistas, que têm deveres. E um dos maiores deveres, qual que é? É o que mais se destaca, né? É trabalhar em prol da sociedade. É affectio societatis, é trabalhar em prol da sociedade. Tanto que a quebra disso seja no quê? Na própria dissolução, ou total ou parcial da sociedade, quando não seja numa expulsão daquela pessoa. Então, se eu tenho um sócio acionista que, com base em tudo isso, faz parte de uma administração e acontece essa incapacidade, quer seja total ou permanente, ele vai ter que ser afastado. E aí não vai poder. Continua na sociedade, recebendo seus lucros, seus dividendos, mas não administra a sociedade. E aqui é a mesma coisa. Vai se fazer a alteração contratual, fazer a inserção dele, né, nesse contrato social ou nesse estatuto, dependendo aqui como é uma limitada, a gente já sabe que é contrato social, já sabe que é cotista, né, um sócio cotista, faz-se essa alteração e aí ele devidamente assistido, porque ele é relativamente incapaz, vai ficar ali, só não pode administrar. Então essa é uma outra pegadinha que às vezes aparece, né, se ele vai ser representado ou assistido. Lembrem sempre, não interessa ser menor ou qualquer outra forma de incapacidade, se é total, representado, se é parcial, assistido. Espero ter colaborado com vocês essa questão. Eu trouxe uma questão de um tema que é recorrente, não só na OAB, mas nos concursos. Às vezes aparece simples demais, mas existem umas pegadinhas que acabam tornando complicada essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.